bem-vindos a mais um comparativo de câmaras. Este comparativo vai ser mais centrado aqui nas câmaras para eu tentar chegar aqui ao fim deste vídeo com uma recomendação para ver qual é que eu prefiro mais entre o Realme 6 contra o Realme 5 Pro. Paz, nunca é fácil e vocês conseguem ver logo pelos resultados. Temos o Realme com estabilização eletrónica a fazer um trabalho excelente e a manter aqui a cara bem iluminada. E depois temos uma grande angular maior, por causa que não está a fazer aquele crop assim para fazer depois a estabilização eletrónica. E um excelente trabalho na parte de trás com as luzes que eu gosto muito no Realme 6. Não há meio termo. Estou um bocado estressado de estar fechado tanto tempo em casa. Pode ser uma montanha branca lá atrás, pode ser tudo nuvens, não é fácil. Já agora este é o som e andar assim mais um bocadinho para vocês verem o resultado espetacular que o Realme 5 Pro está a fazer na estabilização, embora tenha assim um bocadinho assim de shakes. E eu, antes de ter feito este vídeo, devia ter-me preocupado um bocadinho mais com a imagem, não deste aspecto de que acordei há 5 minutos, porque foi exatamente isso que eu fiz. Está bem. Câmaras traseiras. Ok, primeiro 4 capas a 30 frames por segundo. Aquilo que eu estou a ver parece ter resultados bastante iguais. Um bocadinho de exagero na saturação, sim. Aqui no Realme 5 Pro, sem dúvida. Andar assim um bocadinho, podem ver que nenhum deles em 4 capas tem estabilização eletrónica. Por isso é que eu prefiro também passar para 1080 a 60 frames, deixa lá ver. Eu sei que no Realme 6 temos a estabilização a funcionar, que tinha já quando eu fiz o comparativo contra o Note 9S. Aqui no Realme 5 Pro não vos consigo dizer, porque pode estar a fazer um bom trabalho depois na estabilização e eu não consigo ver agora aqui no ecrã. E agora passando para 1080 a 30 frames por segundo, agora consigo ver a estabilização eletrónica a funcionar bem no 5 Pro. E estranho, não consigo ver a estabilização eletrónica a funcionar no Realme 6, mas eu sei que ele também está a fazer um bom trabalho. Agora, qualidade, embora com este tempo assim encoberto consiga ver os ecrãs, este Tesla é tão maluco a tentar apanhar com as abelhas. Cores, contraste, definição, parece que o Realme 6 se está a destacar. Embora viram aquele white balance, aqueles saltos, não é assim tão linear como vejo no Realme 5 Pro. É aqueles saltos ali, vejam ali a parede, ali da minha casa. Um salto assim, um bocado feio. Ver aqui um ambiente assim mais escuro. Aqui da barraca. Péssimo sítio para gravar, que seja lá o que for, aqui faz eco por todo lado. Deixa lá ver. Nenhum deles faz um bom trabalho, mas eu acho que o Realme 6 está com mais detalhes. Está a trabalhar ali um bocadinho melhor ali no HDR, consegue-se ver ali um bocadinho melhor nas sombras. Tem ali problemas ali de focagem, repararam? Está sempre aqui tipo focus hunting, sempre à procura assim do foco, enquanto que o Realme 5 mantém sempre o objeto ali focado. E a saturação do Realme 5 Pro e a cor assim amarelada não é esta que está cá. Não é esta. Sério, Filipe, prepara-te melhor em termos de visuais, e senão o pessoal começa-te a comparar ainda com montes de celebridades que um dia vou fazer esse vídeo. Tá bem, fotos. Ok, então agora em relação a fotos, quando existe aqui uma vantagem de 64 megapixels milhões relativamente aqui a 48. Estes são os resultados. Gosto sempre de tirar este exemplo aqui do interior da barraca para o exterior, muito parecidos assim à primeira vista, mas reparem na diferença aqui no trabalho do HDR, de um exemplo para o outro, o Realme 6 tem melhores resultados, não há dúvida nenhuma, mas repararmos no trabalho do exterior, as coisas já são relativamente parecidas e eu particularmente não gosto deste exagero assim no processamento e no exagero da saturação, mas sou eu. Mais, neste exemplo reparamos que o Realme 5 Pro tem cores assim mais quentes, assim um bocadinho assim mais amarelado. Esta madeira não é bem isto que se está aqui a passar, e o Realme 6 é cores mais realistas. Tem. E também gosto mais do trabalho aqui que fez nesta fotografia. E depois deste exemplo desta flor, já gosto mais do trabalho do Realme 5 Pro. Reparem no detalhe, no contraste, na textura. No Realme 6 parece tudo assim, uma camada assim de veludo, tudo limpo. E no Realme 5 Pro reparamos que tem textura, tem personalidade que no Realme 6 não. Embelezamento estava desligado. E depois na foto da selfie, já gosto outra vez mais do resultado do Realme 5 Pro, porque tem os contrastes mais carregados, enquanto que no Realme 6
é aquele aumento assim exagerado do brilho, mas é um niquinho de nada. Embora goste do resultado assim ligeiramente desfocado que se está a passar aqui também no Realme 6, também está interessante. Com o efeito de desfocagem, não gosto particularmente de nenhum dos exemplos, parece que tem assim uma aura assim à minha volta, não faz assim um bom trabalho assim a recortar. Está bem que a confusão que se passa aqui no meu cabelo é difícil, mas se tivesse que escolher entre um e o outro, gosto mais do Realme 6 porque parece que tem uma maior angular, embora sejam praticamente os mesmos sensores. Agora, neste exemplo, no modo Pro, ou seja, 48 megapixels no Realme 5 e 64 no Realme 6, vamos fazer zoom, e com este zoom assim exagerado temos mais detalhe no Realme 6. Existe uma vantagem realmente do sensor supostamente maior em relação à geração anterior. É pouco e pensava que ia haver mais, mas temos mais grão aqui no Realme 5 Pro. Outro perfeito exemplo aqui das cores descontroladas do Realme 5, maior saturação, tons mais amarelos, parece que estamos todos bronzeados, não é isso, verdade? Inverno e não fomos para a praia, não vamos tão cedo. Reparem que aqui no braço da minha mulher ficou tudo a arrebentar aqui a parte do branco, e no Realme 6 teve melhores resultados. Melhores contrastes, uma cor mais realista, um bocadinho assim mais fria, mas nesta fotografia ganha sem dúvida nenhuma o Realme 6. Mas depois neste exemplo, se vocês quiserem fazer fotografias assim macro ou pormenor, para ter assim todos os insetozinhos e todas as pétalas das flores, se fizer zoom, que resultado tão giro. O Realme 5 porta-se muitíssimo bem, consigo chegar com o telemóvel muito mais assim ao objeto, enquanto que aqui no Realme 6 eu pensava que estava focado, mas não, e não consigo chegar tão perto como o Realme 5. Está bem, deve ser aqui por causa do sensor de macro, que funciona melhor no Realme 5. Está bem. Agora, fotografias noturnas, é aqui que isto vai começar a ficar mais interessante. Neste resultado, à primeira vista, parece que o Realme 6 consegue ter mais brilho e captar mais luz. Mas, reparem, o sacrifício que o telemóvel teve que escolher para aumentar nesse brilho, muito mais grão e menos detalhe que consigo ver aqui no Realme 5 Pro. Depois, nós conseguimos fazer esta artimanha em que no Realme 5 eu consigo instalar a Gcam, ao contrário que aqui no Realme 6. Eu tentei, eu sei que existem vídeos de malta com a Gcam a funcionar aqui no Realme 6 com o MediaTek G90, mas eu não consegui, e é constante esse resultado, visto que a Gcam funciona bem normalmente com chips da Qualcomm. E as diferenças são, temos árvores lá atrás, Realme 6 não conseguimos ver as árvores e nem consigo distinguir se está ali o Tesla ou não. Neste temos imenso grão aqui no Realme 6, embora, vejam, quando existe assim um foco de luz, assim um candeeiro ou um holofote, seja o que for, o Realme 6 tem melhores resultados. O HDR na Gcam neste podia fazer um melhor trabalho, mas nas fotografias eu não quero olhar para os focos de luz, quero olhar mas é para aquilo que eu estou a apontar a câmera, consigo saber que aqui é plástico, aqui penso que é areia. Outro exemplo, conseguimos ver toda a vegetação mesmo que esteja completamente escura. Eu não consigo ver tão bem como o resultado aqui da Gcam, e depois aqui no Realme 6 fez ali um bom trabalho ali no foco, é verdade, só que depois tudo o resto se perde e eu não sei o que é que está ali a passar. Depois a maior diferença também no Realme 5 é tirar fotografias noturnas com a câmera da selfie. Eu tirei vários exemplos, mas eram sempre estes resultados, é impressionante a capacidade do algoritmo, mas depois, durante o dia, eu já não aconselho a Gcam porque vão preferir o resultado da câmera nativa do Realme 6. Eu conseguia fazer depois afinar, baixar aqui um bocadinho a saturação no Realme 5 Pro da Gcam. A minha cara até está bem iluminada, mas não está assim exagerada neste exemplo. Consigo ver ali o céu lá atrás, não está tudo a arrebentar. E no Gcam não consigo preferir esta, mas podia afinar aqui depois assim os resultados e ter melhores resultados. Ou seja, por um lado temos 90 Hz, formato 21:9 com 2400 pixels por 1080. Por outro temos um formato mais pequeno e agradável à mão. Eu gosto mais deste formato. Vejam só a diferença. Acho que os telemóveis estão a ficar com um tamanho exagerado, não gosto disso. Mas entre 90 Hz e 60 Hz escolho sempre 90 Hz, sem dúvida nenhuma. Juro que não me vou prolongar nesta parte, mas vai-me ajudar assim um bocadinho assim na conclusão. No Realme 6 fiz um teste de bateria, deu-me 10 horas de ecrã ligado. Excelente. Depois, supostamente, no Realme 5 Pro temos uma bateria mais pequenina, mas fiz exatamente o mesmo teste com o mesmo brilho e som e deu-me 13 horas. Ou seja, a MediaTek ainda tem que desenvolver muita parte da sua arquitetura ali nos transistores para chegar a números da Qualcomm. Mas o Realme 6 é mais rápido, principalmente nos jogos, em relação aqui ao Snapdragon 712. Depois, uma grande vantagem é que já temos o Android 10 com o Realme UI. Aqui da Realme, e eu gosto pessoalmente, está uma experiência muito parecida com o Oxygen OS. Atenção, não é, mas
é muito parecido e gosto, porque melhorou bastante em relação aqui à versão ColorOS, que não é mau, não é mau. Há coisas piores, mas atualmente não é das melhores. E ainda temos aqui o Android 9 no Realme 5 Pro. 180€ contra 220 e qualquer coisa. E por esse valor no Realme 5 Pro temos 128 de memória interna e aqui apenas temos 64. E deixei essa vantagem assim para o fim, porque para muitas pessoas é importante haver assim esse armazenamento interno já de 128 GB. O Realme 6 tem maiores vantagens noutros aspectos. E se eu tivesse que escolher entre um e o outro qual é que era o telemóvel que eu andava com o Realme 6, não há dúvida nenhuma, mas não acho que justifique esse valor de diferença vocês darem mais 50€ para o Realme 6. Por enquanto não acho que este vai baixar abaixo dos 190 e depois vem aí a versão Realme 6 Pro com uma tela objetiva e com o Snapdragon 720G, que eu acho que vai ser melhor e principalmente conseguem depois instalar a Gcam nesse equipamento. E pronto, espero que neste vídeo tenha ajudado a vocês a escolher entre um e o outro. Deixei o link assim em baixo, vemos noutros vídeos, vou fazer aí tantos agora que está tudo a chegar aí rapidamente e como podem ver estou aqui com os dois relógios aqui, um pulso no outro, parece um maluquinho. Vá, tchau pessoal.